Antes de começarmos essa história arrebatadora, prepare-se para mergulhar em um romance proibido, cheio de desejo, dor, superação e redenção. Se você ama narrativas intensas, que mexem com o coração e não saem da cabeça, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Comente aqui embaixo o que você sentiu, compartilhe com alguém que ama um drama envolvente, e agora, respire fundo. Porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você acredita no amor. Vamos começar. Você já sentiu que o amor certo chegou, na hora errada? Como se o destino tivesse pintado o quadro perfeito, só para, cruelmente, jogá-lo ao mar. Giovanna nunca soube o que era viver fora das paredes douradas de sua família. Herdeira de um império hoteleiro, criada entre salões de cristal, vestidos de grife e jantares silenciosos, ela aprenderá desde cedo a esconder sentimentos. A sorrir sem querer. A aceitar sem questionar. Mas por dentro, ela era um furacão. Carregava nas costas a culpa por não ter sido suficiente para salvar a mãe da tristeza silenciosa que a devorou até o fim. Carregava a dor de ter sido moldada à imagem de uma perfeição que nunca escolheu ser. E, acima de tudo, carregava a fome por algo que ninguém jamais lhe dera, e liberdade. Já Júlio. Júlio era o oposto de tudo que o mundo dela representava. Marinheiro desde os 17, crescido em vilarejos onde o mar era escola, casa e abrigo. Um homem de poucas palavras, mas com olhos que falavam de naufrágios e estrelas. Tinha nas mãos os calos do trabalho duro. E no coração, um buraco que sangrava todas as noites desde que perderá o irmão mais novo num acidente que ele nunca conseguiu evitar. Ele não se perdoava. E por isso, vivia fugindo. De portos. De gente. De si mesmo. Até que o destino, caprichoso, cruel e preciso, decidiu que era hora de cruzar seus caminhos. Foi nas Ilhas Maldivas. Um dos hotéis da família de Giovanna promovia um evento beneficente de alto luxo. E como forma de exibir a interesse social, seu pai exigirá sua presença. Lá, entre sorrisos falsos, brindes intermináveis e promessas vazias, ela escapou, como fazia desde criança, para o cais, longe das luzes. A brisa era quente, e o mar murmurava em voz baixa. Foi ali que ela ouviu pela primeira vez. Ele estava amarrando uma corda, em silêncio, o torso nu sob a lua. O som da respiração dele era diferente. Como se cada sopro fosse um pedido de socorro disfarçado. Ela deveria ter voltado. Deveria ter mantido distância. Mas não conseguiu. Está tudo bem? A pergunta saiu antes que ela pensasse. Júlio olhou por cima do ombro, sem sorrir, sem se desculpar. Apenas encarou. E naquele instante, algo se quebrou. Ou se formou. Era impossível saber. A partir daquela noite, ela começou a voltar. Sempre que podia, sempre escondida. Primeiro, falavam sobre o mar. Depois, sobre o céu. E, por fim, sobre as cicatrizes que nenhum dos dois ousava mostrar a mais ninguém. Júlio era rude, mas gentil. Distante, mas presente. E Giovanna? Giovanna era a primeira pessoa em anos que ele permitia chegar perto. Que via além do uniforme. Além das culpas. O toque entre eles demorou a acontecer. Mas quando aconteceu, foi como uma explosão silenciosa. Um esbarrão proposital, os dedos que demoravam segundos a mais num objeto passado de mão em mão. Até que, um dia, ao devolver uma concha, os dedos se tocaram. E ficaram ali. Longos demais. Quentes demais. A tensão era insuportável. Ela sentia o coração disparar só de ouvir os passos dele atrás dela. Ele sentia o estômago afundar toda vez que ela sorria daquele jeito contido, tentando esconder o quanto desejava. Mas havia regras. E elas eram claras. Ela era uma herdeira. E ele, um marinheiro. O pai de Giovanna já preparava seu noivado com o filho de um ministro.
A imprensa já especulava. Os acionistas exigiam. O contrato estava quase assinado. E ela mal conseguia respirar. Mas mesmo assim, voltava. No meio da noite, descalça, com o coração aos pulos. Júlio tentava resistir. Tentava afastá-la. Tentava se convencer de que aquilo era errado. Mas como lutar contra o que já estava tatuado na alma? Certa noite, uma tempestade chegou cedo. O mar estava violento, os céus, fechados. Giovanna correrá até o cais, encharcada, desesperada, e o encontrou preparando o barco. Você vai sair agora? Está maluco? Eu preciso, respondeu seco, sem encará-la. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que eu devo. Ela segurou o braço dele. Pela primeira vez, sem medo. E o que você quer, Júlio? Me diga. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o trovão que estourou sobre ele segundos depois. Mas ele não respondeu. Não podia. Porque se dissesse, não conseguiria mais parar. E então partiu. Naquela noite, o barco dele afundou. O resgate durou horas. E quando finalmente o encontraram, desacordado, com o corpo ferido e os pulmões em guerra com a vida, algo dentro de Giovanna se partiu. Ela ficou no hospital 3 dias inteiros, escondida, sentada no chão frio do corredor, esperando qualquer notícia. Quando ele acordou, ela entrou no quarto, com os olhos inchados e a alma em carne viva. Você nunca vai me abandonar, não é? Sussurrou, com a voz rasgada de medo. Júlio olhou para ela. E chorou pela primeira vez em anos. Mas o mundo real, lá fora, já tinha descoberto tudo. As fotos. Os boatos. O escândalo. E antes que qualquer plano fosse feito, antes que qualquer beijo fosse dado, eles foram separados. Ela, levada à força de volta à Europa. Ele, demitido, expulso, silenciado. E mais uma vez, o mar levará embora tudo o que ela mais amava. Mas Giovanna não era mais a mesma. E essa história ainda está longe do fim. Quando Giovanna desembarcou em Paris, o céu estava cinza e a cidade inteira parecia um espelho do que restava dentro dela, e um vazio elegante, belo por fora, mas frio, morto. Os jornais não davam trégua. Escândalo tropical, herdeira é flagrada em romance com funcionário. As fotos eram muitas. Beijos escondidos, olhares intensos, mãos entrelaçadas às pressas na escuridão. O pai dela explodira de raiva. E por trás da sua ira havia mais do que vergonha, havia medo. Medo de perder controle sobre a única peça que ainda faltava no tabuleiro de poder da família. A solução? Interná-la. Isolá-la. Reprogramá-la. Ela foi levada a um retiro de reabilitação emocional, uma prisão dourada disfarçada de tratamento psicológico. Mas não havia remédio que apagasse o gosto da pele de Júlio. Nem sedativo capaz de calar o som da voz dele sussurrando seu nome nas noites em que ela acordava molhada de lágrimas e suor. Enquanto isso, no outro lado do mundo, Júlio vagava. Ele não voltou ao mar. Não conseguia. Trabalhou em pequenos portos, carregando caixas, lavando embarcações de turistas, dormindo em redes emprestadas. Mas nada doía tanto quanto o silêncio. O silêncio dela. Sem cartas. Sem mensagens. Sem sinal. Na mente dele, havia apenas uma certeza, que ela tinha voltado para o mundo dela. E o mundo dela não aceitava erros como ele. Mas Júlio não sabia o que Giovanna enfrentava. As sessões com psiquiatras pagos. As ameaças veladas. Os remédios disfarçados de vitaminas. E, por trás de tudo isso, a sombra do noivado. O nome dele era Luca. Filho de políticos influentes, frio como mármore e vaidoso como uma tempestade em calmaria. Giovanna sabia que não era amor, era aliança.
E ela não era nada além de um laço a ser dado. Tentou fugir 2 vezes. Foi encontrada nas 2. Na terceira, descobriu estar grávida. O mundo desabou. Ela não conseguia respirar. As mãos tremiam. O tempo parou. Era do Júlio. Tinha que ser. Não podia ser de mais ninguém. Mas como contar? Como fugir? Como proteger uma vida se nem a sua ela conseguia salvar? Ela não teve escolha. Foi levada para uma clínica secreta na Suíça. A gravidez seria ocultada. A criança, entregue. Como uma página arrancada antes que o livro terminasse. Mas na madrugada da véspera do parto, ela tomou coragem. Fugiu de novo. Sozinha. Grávida. Fraca. Escondeu-se num convento, nos arredores de Milão. Lá, entre as freiras, encontrou abrigo. Silêncio. E, pela primeira vez, paz. O bebê nasceu numa noite gelada. Uma menina. Cabelos escuros como a noite. Olhos insondáveis. Giovanna a chamou de Clara. Durante meses, viveu escondida. Amamentando, cantando, tentando costurar uma nova vida com os retalhos da antiga. Mas a dor de não saber onde Júlio estava a dor de não saber se ele ainda pensava nela ainda queimava. Ela precisava saber. Então, 1 ano depois, com Clara nos braços e um coração remendado pelo instinto de mãe, ela voltou às Maldivas. Tudo estava diferente. O hotel fora reformado. Os antigos funcionários, substituídos. Mas uma coisa permanecia, o mar. Ela passou dias procurando. Visitou portos, perguntou discretamente, mostrou fotos. Nada. Até que uma senhora idosa, numa barraca de peixe, reconheceu o homem da foto. Ele vive numa vila a algumas milhas daqui. Fica sozinho. Fala pouco. Mas ainda olha o mar como se esperasse algo que nunca vem. O coração de Giovanna quase parou. Naquela noite, ela foi. Clara no colo, os pés na areia molhada. Cada passo é uma oração. Cada respiração é uma esperança. E então, o viu. Ele estava sentado num tronco, de costas, com o cabelo mais longo, os ombros mais curvados. Júlio, sussurrou. Ele virou. Devagar. Quando os olhos dele encontraram os dela, o tempo parou. A dor, a ausência, o amor e tudo explodiu de uma vez. Ele se levantou, hesitante. Ela chorava. Clara olhou para ele e sorriu. Júlio caiu de joelhos. Ele não conseguiu terminar. Ela assentiu. Nossa filha. O silêncio foi preenchido por tudo o que eles não disseram em 1 ano inteiro. Os olhos dele se encheram d'água. Ele estendeu os braços. Clara se inclinou, curiosa, tocou o rosto dele. Foi ali que Giovanna soube, ela estava em casa. Mas o mundo real não perdoa amores proibidos. Dias depois, o pai dela chegou. Com advogados. Seguranças. Mandados. Ela deveria entregar a criança. Voltar para a Europa. Anular tudo. Mas Giovanna não era mais a garota que aceitava. Ela olhou o pai nos olhos. Pela primeira vez, sem medo. Se quiser me levar, terá que arrancar minha alma. E minha filha, vai comigo. O pai dela, pela primeira vez, ficou sem palavras. Porque o brilho nos olhos dela era o mesmo da mãe. E ele soube que tinha perdido. Mas a batalha estava longe do fim. Giovanna e Júlio precisavam provar que podiam ficar com Clara. Construíram uma nova vida do zero. Abriram uma pequena pousada à beira-mar. Recebiam turistas, contavam histórias, viviam em silêncio e verdade. À noite, quando Clara dormia, Giovanna se deitava ao lado de Júlio, a cabeça em seu peito, ouvindo o som do coração dele.
Eu achei que você nunca fosse me perdoar, sussurrava. Eu nunca te abandonei, Giovanna. Nem por um segundo. E ela sabia. Sabia que tudo que viveram, em toda a dor, distância e desespero, os preparou para aquele momento. Mas o passado ainda guardava um último golpe. Porque alguém estava observando. E o que viria depois? Colocaria o amor deles à prova. Pela última vez. A brisa naquela noite parecia diferente. Havia um silêncio espesso no ar. Não era o silêncio calmo das noites nas Maldivas, mas algo denso, carregado. Como o silêncio antes da tempestade. Júlio acordou com um estalo do lado de fora. Giovanna ainda dormia, o corpo leve enroscado nos lençóis finos, a pele quente contra a dele. E Clara, no quarto ao lado, respirava tranquila, perdida em seus sonhos de menina. Mas do lado de fora, alguém os vigiava. Não era o pai de Giovanna. Era alguém pior. Luca. O noivo rejeitado. O homem que, diante de todos, fora humilhado pela recusa. Ele perderá não só uma aliança poderosa, mas o prestígio de ser marido da herdeira do império hoteleiro mais influente da Europa. E aquilo, ele não perdoaria. Não se tratava de amor. Nunca fora. Era ego. Poder. Domínio. E o fato de ter sido trocado por um marinheiro pobre era, para ele, a maior ofensa de todas. Luca contratou investigadores. Rastreou cada movimento. Descobriu a pousada, os registros, a criança. E agora, estava ali. Esperando o momento de destruir tudo. No dia seguinte, Giovanna percebeu. Os olhares na vila. As perguntas sutis. Os estranhos na praia. O coração dela voltou a bater como antes, e rápido, descompassado, com medo. Estão atrás da gente, ela disse, a voz trêmula. Júlio, ele descobriu. Ele veio. Ele assentiu, silencioso. Olhos firmes, corpo tenso. A gente precisa se proteger. Mas proteger significava fugir. De novo. E eles estavam cansados de fugir. Então decidiram resistir. Procuraram um advogado local. Iniciaram um processo formal pela guarda de Clara. Legalizaram todos os documentos. Fizeram tudo que o sistema exigia. Mas o sistema não tinha coração. Luca apareceu com documentos falsos, alegando paternidade. Tentou subornar juízes. Acusou Júlio de sequestro, Giovanna de alienação parental, e Clara de ser fruto de um desequilíbrio emocional. O julgamento foi marcado. No tribunal, Giovanna ficou frente a frente com seu passado. Vestia um vestido azul marinho, sóbrio, elegante, mas seus olhos estavam em chamas. Ela falou com a alma. Falou sobre amor. Sobre liberdade. Sobre maternidade. Eu fui criada numa gaiola de ouro, meritíssimo. E quando finalmente consegui abrir a porta, descobri que podia voar. E levei comigo a única coisa que o mundo não conseguiu me arrancar, e minha filha. O juiz ficou em silêncio. E então, Júlio se levantou. Disse poucas palavras. Mas em cada uma havia a verdade. Eu não sou perfeito. Já fugi da minha dor. Já me afundei em culpa. Mas quando segurei minha filha nos braços, eu soube que, pela primeira vez, eu era necessário. Luca, por outro lado, escancarou seu ódio. Gritou. Xingou. Ameaçou. E ali, no tribunal, mostrou quem ele realmente era. Dias depois, a sentença saiu. A guarda era de Giovanna. Clara ficaria com os pais. Naquele dia, eles voltaram à pousada de mãos dadas. Sem dizer nada. Choraram juntos. E riram. Riram como duas crianças que finalmente tinham vencido o monstro debaixo da cama. Mas a história não terminava ali.
Porque o amor verdadeiro não se contenta em sobreviver. Ele quer florescer. Giovanna decidiu abrir uma escola na vila, voltada para meninas. Queria dar a outras garotas o que nunca teve, escolha. Júlio voltou ao mar. Não como fuga, mas como capitão. Montou excursões para visitantes, ensinando sobre as estrelas, os ventos, as marés. Clara cresceu correndo descalça na areia, aprendendo com os dois o que era amor em estado puro. Às vezes, Giovanna se pegava olhando para Júlio ao longe. A pele bronzeada, o olhar sereno, os braços fortes levantando Clara no ar. E se perguntava, como o impossível se tornará real? Mas ela sabia a resposta. Foi porque eles escolheram lutar. Escolheram não desistir. Escolheram amar, mesmo quando tudo dizia que era errado. Numa dessas tardes, enquanto o sol se punha em tons de ouro derretido, Júlio se aproximou dela na varanda. Segurou sua mão. Beijou seu ombro. E sussurrou: "Eu nunca vou te abandonar." Ela sorriu. "Eu sei. Porque agora, eles eram mar e terra. Céu e horizonte. E nada, absolutamente nada, poderia separá-los de novo. A tempestade passará. E o amor tinha vencido." Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos romances intensos como este. Comente aqui embaixo o que mais te emocionou, queremos saber a sua opinião. E claro, compartilhe com alguém que acredita no poder do amor verdadeiro. Até a próxima história, onde o amor sempre encontra um jeito.